Fala, meus bons! Gu Rezende na área. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer. I am so good, apresentador do podcast para empreendedores. Estamos começando aqui mais um episódio sensacional, mas você que ainda não tá seguindo o nosso canal, por favor, já clica aqui embaixo ativa o sininho, se inscreva para acompanhar os diversos conteúdos dos melhores empreendedores aqui de Minas Gerais. Pode ir lá no @I am so good podcast no Instagram também para seguir e conhecer um pouquinho mais. E se você que é empreendedor, que tem um produto, que tem um serviço, mas que é autoridade no seu segmento, por favor, marca, vem aqui tomar um café comigo, vai ser um prazer te receber e a gente mostrar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Hoje, um dia muito legal, onde vou começar acelerando, que hoje é um dia que eu quero abordar um tema muito bacana. Vou apresentar para vocês quem é meu convidado de hoje, nossa autoridade aqui. Liguem seus motores, preparem aí que hoje o bicho vai pegar pra gente falar um pouquinho sobre carro, sobre venda de veículos, sobre atendimento, serviços, produtos, não só aqui, mas sobre tendências mundiais. E aí, meu convidado, vou falar um pouquinho para vocês dele aqui, ó. Nada mais é uma autoridade do segmento que é formado em administração de empresas, especializado em gestão de negócios, já trabalha com veículos já há 18 anos. 18 anos, gente? Você era menor aprendiz? Você começou com 10 anos de idade? Mentira, gente. Vocês vão ver aqui, desde 2006. Já abriu a sua empresa já em 2011, agora já teve o privilégio de ser abençoado, já está com a segunda loja recentemente que foi aberta também. Então, pai de 3 filhos lindos e maravilhosos, o Pedro Henrique, Maria Luísa e Tiago, casado com a minha querida Roberta, da Consul Eventos, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e super brava, então eu imagino que essa pessoa que eu vou apresentar para vocês deve apanhar todos os dias em casa, eu imagino isso. Então, por favor, um prazer receber, seja muito bem-vindo, João Marcos, CEO da Primazia Veículos. Como é que estão as coisas por aí, meu cara? Tudo tranquilo? É isso aí, Gu, prazer estar aqui com você. Nossa. É uma honra aí fazer esse bate-papo juntos. Satisfação mesmo, ainda mais sabendo que você é o cara para falar dessa parte de carro mesmo, viu? E compartilhar um pouquinho da sua história, porque mais do que a gente falar sobre experiência, o nosso podcast tem muito de inspirar pessoas, sabe? Legal. E tudo que aconteceu na sua caminhada, eu espero que sirva também de inspiração para as pessoas que estão aqui assistindo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso saber o seguinte: ela é brava mesmo? Ela é em brava, casa também? É desse jeito? É brava. Em casa é pior. É pior ainda? Pior, porque aí ninguém vê, então... Como que domina? Porque sabe o que acontece? Eu não sei se eu tenho uma tatuagem no braço direito que eu fiz recentemente agora. E eu não gosto de tatuagem. Mas de tanto dirigir, a minha mulher batia tanto no meu braço que eu tava tão roxo que eu falei, vou pôr uma tatuagem aqui pra poder esconder. Já pensou nisso daí? Você tem alguma aí? Eu vou tatuar o corpo inteiro, porque ali o sistema tá bruto, tá complicado. Ela é tão brava que eu fiquei sabendo que ela tem técnicas. Ela bate de baixo pra cima no ringue pra não deixar amargado, né? Gente, meu Deus do céu, olha como a gente é conversado. Meu cara, que legal te receber aqui pra gente entender um pouquinho sobre esse mercado de compra e venda de veículos, sobre tendências, sobre toda a situação que mudou, sobre ônus de tributos, sobre as coisas que vêm depois da pandemia, que mudou tanto algumas visualizações e, acima de tudo, o consumidor, né, que mudou. Então, eu queria entender o seguinte: você tá desde 2006 nesse mercado. Exato. Que legal, você começou com 8 anos de idade, né? Como é que era? Você foi obrigado pelos seus pais? Passando pretinho, né? No pneu ali, lavando. Exato, falou, papai vai lavar o carro, você tem que trabalhar com o papai ali pra você ganhar o passeio no shopping. Foi isso que aconteceu. Estamos desde 2006, então 18 anos, né? Vai fazer. Exatamente. Muitas mudanças, muito aprendizado, e o mercado continua mudando, continua nos ensinando. E temos que estar ligado, senão acaba engolindo a gente. O que eu ia falar é isso: você está há 18 anos, então significa que você tem acompanhado as mudanças. Caso contrário, o sistema já tinha te tirado do mercado. E se hoje você está acompanhando e você saiu de uma loja, já teve o privilégio da segunda, é porque alguma coisa você já entendeu como é que funciona aqui. E que o seu serviço realmente está sendo muito bem valorizado. Mas, assim, como que você foi parar? Porque você não é dessa formação, né? A sua formação é da parte administrativa, né? E depois de gestão. Como que você foi parar nesse negócio de carro? Ou você realmente falou assim, não, sou apaixonado por carro, eu quero ser vendedor de carro quando eu crescer. Eu quero ser empresário disso. Como que foi isso na sua vida? Então, a culpa é dessa mulher brava aí que você citou, tá? Tem culpa no cartório. Entendi.
Ou então a gente pode dizer que tem mérito. É verdade, né? Agora mudou, não pode falar isso, né, perto dela, não. Uma mulher de visão, ela falou assim, esse homem vai ser um grande empresário do mercado automotivo, acho que vou apostar nele. Pronto. Mas a história foi essa mesmo, a gente tinha um amigo, que vale até falar o nome dele, o Alberto Marques, ele é dono hoje da Bless Automóveis e é um amigo nosso em comum. E eu procurava estágio nessa área de mais administrativa, por formação ali. Eu lembro que a Roberta bateu um papo com ele, falou, Alberto, João, quem sabe você não coloca ela, não dá uma oportunidade pro João. E aí ele me chamou, fiz lá um processo seletivo, entrei, ele era o gerente na época de uma concessionária da Renault. Perfeito. E aí foi assim que tudo começou, cara. E aí eu nem sabia que eu tinha isso, né, dentro de mim, de vender carro. Que legal. Então, na verdade, foi uma coisa que foi germinando à medida que você foi introduzindo no mercado e tendo os conhecimentos para você aflorar isso. Muita gente tem aquele viés de vendedor, né? Isso. E segue a vida sempre ali como vendedor. Não era o meu caso. E nem de carro eu gostava. Geralmente esse mercado a gente vê gente que é apaixonado com carro e olha um carro, meu Deus, para tudo ali que chegou um carro. E não era o meu caso e talvez por isso seja um diferencial nosso ainda, né? Sem dúvida. Né? Tratar isso como um negócio, com razão, entendendo ali também do que o cliente quer, precisa. Claro, o custo-benefício, não só a venda, mas o pós-venda, as garantias, a responsabilidade, porque hoje o carro ele tem várias funções, né? Você tem um carro por segurança, você tem um carro por liberdade e você tem um carro para trabalho. Quem tem um carro hoje em dia, né? Ele tem um negócio ali à disposição dele. Então, diante de todas essas situações, ainda tem uma responsabilidade, né? Você imagina como que fica uma pessoa que vai lá fazer um negócio por fazer e aí expõe famílias em risco, todas essas situações. Então, são diversas responsabilidades sobre o seu segmento. Então você está certo, o fato de você inicialmente não ser apaixonado aquele cara faz com que você não seja vislumbrante de emoções. Boa. Você acaba sendo senhor, até derrubei o podcast, você acaba sendo senhor dos seus sentimentos. Isso. Né, para poder dar o direcionamento para os seus clientes. É isso mesmo. E aí você foi então para essa concessionária da Renault num processo seletivo. Você entrou lá para fazer o quê? Na parte de vendas mesmo? Então, entrei como vendedor. E é interessante que eu tinha feito um estágio no banco, né, que é uma área que eu gostava muito. E o meu estágio encerrou, e eu lembro disso até hoje, porque... Eu saí do banco, fui pra concessionária. O gerente geral falou assim, olha, no banco não é o seu lugar, porque aqui a gente precisa de vendedor. Oi? Acredita? E aí, eu entrei... E aí seu próximo experiência profissional já é no vendas. A experiência já foi nessa aí com vendas. E assim, foi muito bom. Que fantástico, gente. E eu falo assim, depende muito mais da vontade, né? Então, isso é verdade. É pegar aquilo ali como oportunidade, como sendo aquilo, né, que apareceu ali, vindo com unhas e dentes e vai crescendo, vai aprendendo. E foi bom que me complementou essa área. Se eu entendi que eu tinha essa área administrativa, então faltava principalmente desenvolver essa área de vendas, de negociação. E de lá pra cá é isso que a gente vem desenvolvendo os dois e vem crescendo. Mas se permitiu, na verdade, isso aí, a fazer isso. Hoje, as novas gerações, eu acompanho muito sobre isso, eu vejo a galera hoje em dia querendo muito o bônus, mas nem tanto o ônus, sabe? O povo que quer trabalhar pouco, ganhar muito e às vezes não se capacitar nada. É verdade. Né? Então a gente vem de uma geração que realmente... Se a pessoa tiver foco, se a pessoa tiver diretriz, se ela tiver dedicação, ela conseguiria fazer. E tá aí você para poder provar que você entrou num mercado que não era o seu foco primário. Verdade. Mas você falou, cara, vou fazer isso direito. Dá certo. Vou fazer, já que eu vou fazer esse trem direito. E aí você entrou lá, você ficou quanto tempo na concessionária lá? Como é que foi isso, a experiência? Ficamos então de 2006 até 2010. Uma boa experiência, e aí foi muito bom. Começamos numa loja menor, né? A gente tinha uma unidade ali na região Nordeste, na Cristiano Machado. Depois viemos para Carlos Luz. E foi muito bom, foi um período muito bom. A gente trata também com
com gerentes diferentes que ajudam a gente nesse crescimento profissional. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua característica, né? Com seu ponto forte. E foi uma experiência assim, riquíssima. Eu sou muito grato a todos ali que por onde passei, né? Na Renault, Valência Veículos, não sei se a gente pode falar o nome claro aqui, que mas pode, com o maior prazer, sem concessionária séria, quem estiver me ouvindo, quiser comprar o carro, é gente sério, pessoal de primeira. Então, isso é legal, saber que você teve uma formação segmentada numa empresa estável, estruturada, isso faz com que o berço profissional que você carrega como filosofia tenha um espelho admirável. Então, verdade, eu acho que é até bom você falar da experiência que você viveu lá e com os gestores. E aí você ficou lá até 2010. Até 2010. Aí 2010 vem um susto, né, pra gente que... como eu queria trabalhar com carro seminovo, esse era então agora já um sonho, né? Passou ali de uma profissão para virar um sonho, então sim, eu concluí que eu tinha que pedir conta. Falei, preciso encerrar meu ciclo aqui como carro novo e procurar um seminovo. Como que eu vou ser? Eu vou ser esse perfil, né, de agência multimarca. Então, eu lembro que eu fui pedir conta e para trabalhar com seminovo. E eu tava tentando ser convencido de ficar, né? E foi até engraçado, porque eu lembro disso, o nosso diretor de RH, ele contou uma história, uma brincadeira lá, ele brincou que um ratinho... Pode falar bobagem aqui, não? Por favor, fica à vontade. Inclusive, inclusive, gente, vocês vão ver que aqui embaixo no meu conteúdo tá escrito aqui: não conteúdo para crianças, então fica à vontade. Então pronto. Então vai ser ótimo. Sou Lauro, quem trabalhou assim, lembra dele, é uma pessoa muito bacana. Mas ele me contou uma história que, assim, a gente fica inseguro nessa hora, né? Era no final do ano, e era no mês, se não me engano, ali de setembro, outubro, quando eu fui pedir conta. De 2010. De 2010. Uhum. E olha que interessante, vou guardar e colocar isso em parênteses. Em novembro, a Roberta apareceu grávida do nosso primeiro filho. Senhor. Então, até então eu não sabia nada disso, né? Eu falei, cara, vou pedir conta, vou entrar para esse mercado de seminovo, vamos ver como é que é, eu preciso aprender. Isso, vou meter a cara, vou dedicar 18 horas por dia. É isso aí. E aí falou, pai. Aí eu lembro que ele contou a história seguinte, falou, João, você tá seguro dessa decisão? Eu falei assim, sou Lauro, tô seguro. Ele falou, eu vou te contar uma história e você vai te ajudar a tomar essa decisão. Eu falei, ótimo. Uhum. Contou a história de um ratinho. O ratinho entrou na casa e ali dentro da casa tinha um gato que começou a correr atrás do ratinho. E passou ali na cozinha, passou atrás da geladeira, fogão e tal. E de repente o ratinho, não tendo onde esconder, sai fora ali da janela e sobe no telhado. E o gato, muito esperto, foi atrás do rato no telhado. Chegou no telhado, o ratinho falou, gente, eu já fui pra todo lado aqui, como é que eu vou fazer? E aí era uma casa ali, uma fazenda. E ele viu uma vaca e a vaca tinha acabado de fazer um cocô ali no chão. E o ratinho olhou pro lado e falou, meu Deus, já sei o que eu vou fazer, eu vou esconder dentro do cocô da vaca. Não tem outra saída, vou fazer isso. Ele desceu pelo canto, escondeu dentro do cocô da vaca. E aí o gato foi procurando o rato e não tá vendo o rato. Onde é que esse rato tá? E de repente ali ele chega perto da vaca, do cocô, vê um rabinho no cocô. O gato vai lá e morde o rabinho e arranca o gato, arranca o rato e acabou com o rato. E ele falou um negócio comigo, uma bobagem. Eu falei, Lauro, me ajudou a tomar uma decisão. Ele falou assim, olha, bobagem, paga isso depois. Até pra entrar na merda, até pra entrar na merda, você tem que entrar de corpo inteiro. Cara, que fantástico isso. Até pra entrar, né, tem que entrar com tudo. Aí eu falei, Lauro, você acabou de me... Era o que eu precisava escutar, que até pra eu errar, eu preciso ir, porque senão eu vou ficar sempre escondido atrás de um sonho, de um objetivo, e assim foi, pedi conta. Esse gerente amigo meu falou, João, você é doido, rapaz, isso não se faz, você vai abrir mão, né, de muitos direitos. Eu falei, não, cara, não tô abrindo mão, tô indo atrás do que eu creio. Você tá numa empresa estável, você já tem um tempo considerável aqui, né? Já tinha um nome ali dentro, né, todo mundo já me conhecia, formação também profissional, formação acadêmica. Sim. E aí foi isso, tomei a decisão. E pediu conta. Pedi conta. Pra poder virar agricultor e cuidar de fezes de vaca. Não era isso, não. Mentira. Eu misturei a conversa do seu Lauro. Misturei a história do seu Lauro. E aí, depois de chocar todo mundo, isso foi em setembro. Setembro.
Aí entrei já em outubro ali numa empresa. Você já sabia o que você ia fazer? Já, eu queria aprender a trabalhar com carro seminovo. Tem muita discrepância. A gente que veio de uma escola de concessionária, quando você cai no mercado seminovo, você quase cai no mercado do zero. Completamente diferente. Então, numa concessionária, carro zero, uma garantia de fábrica, é um outro perfil de cliente, é um trato, né, uma maneira de tratar o cliente. Quando você vem para multimarca, você pega o cliente de todas as formas, de todas as condições financeiras. Sim. Então aquilo ali foi um choque também. Até o jeito de conversar é diferente. Imagino que sim. Então foi um choque muito grande. E eu lembro disso lá em outubro, novembro, dezembro, aquela luta para entrar ali nesse mercado. E aí teve esse lance de aparecer grávido. Eu falei, meu Deus do céu, como se não bastasse, eu já não tenho aquela segurança que eu tinha. Eu achei legal falar de aparecer grávido. Como se ninguém tivesse feito nada, tá vendo? Foi igual Maria, né? Foi obra do Espírito Santo. Exatamente. Você foi abençoado falando, surgiu a gravidez. Então você vai ser papai. É isso aí. E aí você tinha um desafio gigante profissional pela sua vida e ao mesmo tempo... uma carga de uma situação, de uma bênção. Um desafio maior, né, de ser pai. Mas de uma responsabilidade monstruosa chegando. Né? E como é que foi a conduta disso daí? As coisas aconteceram de uma forma que fluiu ou nada é desse jeito? A gente tem que batalhar e quebrar pedra. A gente pode florear ou pode falar a verdade, não, né? Eu tô aqui pra isso, eu preciso te ouvir. Então, Gu, não foi fácil mesmo, não. Então, assim, essa entrada no mercado seminovo, essa mudança, essa ruptura ali, aquele costume também que eu tinha, né, dentro de uma concessionária, aquilo ali foi muito difícil, essa adaptação. Eu fiquei numa empresa ali durante 4 meses, não conseguia fazer a coisa acontecer, era muito diferente daquilo que eu estava acostumado. Entendi. E... olha pra você ver que legal, você ainda teve que lidar com um processo de tipo, cara... Não é possível que eu não sei fazer. Você vem de uma empresa de sucesso, você vem de um negócio de conhecimento, você ainda tem que administrar a parte emocional, a parte psicológica, pra poder chegar em casa e falar, cara, agora quando eu mais preciso, que eu achei que eu tô pronto, não é possível que não vai dar certo, eu ainda tenho um filho. É isso mesmo. Que fantástico isso. E aí, como é que as coisas correram? Cara, e aí, pra piorar, o galho ainda tava ruim, aí que deixa a gente mais triste, né? É mais um problema pra pensar. Aí ficou complicado. Aí pesou, né? Mal saberia que de 2013 pra cá viria aí, pois uma hora ia chegar a hora boa. Mal saberia disso. Mas, cara, então, aí saí dessa empresa, eu fiquei 4 meses, não conseguia virar negócio, vendia muito pouco pelo que eu precisava vender, e aí eu lembro que algumas concessionárias ali que me conheciam e tal, um gerente me chamou para fazer um feirão, e ali os meses vão passando, a barriga vai aparecendo e a ansiedade vai crescendo. Sem dúvida. E aí eu já tinha saído dessa empresa de seminovos, não estava conseguindo adaptar, aí fui fazer só um feirão ali, participar de um evento para fazer ali uma grana. Sim. E depois daquele dia ali, eu falei, cara, eu tenho que dar meu jeito. Eu vou tentar comprar, ajudar alguém a vender. Como eu quero esse mercado, eu tenho a convicção que é isso que eu quero. E aí fui ajudar pessoas que queriam vender o carro. Então você estava querendo vender o seu carro, a dificuldade ali de anunciar, ou de procurar ali um comprador, eu estava te ajudando. Sim. E foi interessante, porque consegui fazer ali 3 negócios. Uai. Né? Falei, o negócio tá andando bem ali durante 30 dias, 40 dias. Pra quem tava 4 meses. Pra quem tava ali, né? Dando murro em ponta de faca. Isso. E aí agora é interessante que um primeiro carro que eu vendi, eu sempre falou no início a respeito da garantia, estourou o motor. Que benção, gente. Aí fui atrás do dono do carro, falei, rapaz, seu carro estourou o motor, nós temos que dar uma garantia legal. E eu ganhei muito pouco, fazendo uma ponte ali no início. E o cara, não vou te dar garantia nenhuma do carro. Então, o primeiro carro já deu esse problema. O segundo carro era um carro clonado. Que não vem ao caso o que é isso. E o terceiro carro, eu lembro que eu vendi... Mentira, gente. Escuta. Eu vendi o carro para um amigo, para um pai de um amigo, e acabei ficando com o carro dele. E fui ver, a gente não entendia, né, de carro seminovo, que meu trabalho era muito sério. Era outra situação completamente distinta, né? Você carro era um carro com um monte de garantia de fábrica, ou não sei o quê, enfim. Um carro terrível, assim. Então, assim, foram 3 negócios que era para pôr ponto final.
nessa história e realmente foi um período difícil ali, cara. Foi um período muito difícil, porque a gente dá uma garantia de algo que você não ganhou, é complicado. Muito. Você vende o carro, coloca o primeiro carro que você vende ali, gera um pepino de coisa até de polícia, caso de polícia. E explicar para um cliente que você não tem a ver, não é todo mundo que vai acreditar, né? Eu acredito que mesmo você hoje, sendo um empresário que você é, com a sua loja estável e estruturada, ainda tem pessoas que devam te procurar para fazendo qualquer coisa e que não entenderam o seguinte: gente, você não é o fabricante daquele carro. Você vende uma máquina já com, claro, que ao seu ver, com um estado de conservação, mas que ela tá passiva, sujeita a ter alguma falha mecânica ou qualquer coisa. Então o que cabe? Cabe a você dar uma orientação como vai ser a conduta. Beleza, mas você não tem como se responsabilizar e falar comigo, gente, pelo amor de Deus, a máquina que tem 10 anos, que tem 8 anos, que tem não sei quantos mil quilômetros, vai parar tal dia. Não é assim que funciona. E o cliente, infelizmente, eu não tem essa sabedoria. Essa percepção. E aí você foi passar justamente quando você estava tentando entrar no mercado. E aconteceu esses 3 problemas, assim, pra te falar a verdade, eu já tava a ponto de desistir. E aí... Como que desiste? Né, eu falei assim, Roberto, vamos tentar outra coisa. E, enfim, e aí eu cheguei a tentar uma outra coisa ali bem rápido. Eu fui abrir um negócio com 2 primos meus de outro ramo, açaí. Sim. E aí falei com eles, cara, mas assim que eu conseguir capitalizar aqui, vai sair uma grana pra mim, o meu negócio é carro. Você já estava deixei avisado, ciente de que você foi, num momento de responsabilidade, almejar, vislumbrar uma situação, mas que não era o seu foco a médio e longo prazo. Né? Exatamente. E aí essa grana saiu, foi quando a gente abriu a loja, né? Em 2000, então, isso foi final de 2010, então foi lá no meio de 2011, em julho. Vocês abriram a sua loja. Abrimos uma loja. Né? Facilmente abriram uma loja, colocaram lá 200 carros, né? Que foi super fácil. Foi assim que aconteceu, não foi? Eu devo muito a muita gente, né? Então, assim, se eu fosse citar nomes aqui, a gente ficaria aqui até amanhã, mas para não deixar em branco, o pastor Maurílio foi quem me ajudou muito, a galera da igreja. Que bênção. E é interessante contar isso, que assim, eu não tinha, né, pouca experiência, principalmente em tocar um negócio, e a gente aluguei ali um lote vago. Foi um negócio muito doido, a galera da igreja, um lote vago, e aí a galera veio e foi me ajudar a capinar, e foi ajudar, a gente jogou brita e foi colocando a brita no lugar. Mentira, foi um negócio assim que eu não vou esquecer nunca disso. Foram várias pessoas, então, sendo por no mínimo umas 10 como pessoas ferramenta da obra de Deus na sua vida. Exatamente. E eu devo muito a Deus, a essas pessoas aí. Citei o pastor Maurílio como se fosse ali a todos, né? Contemplando apenas todos, que era um representante daquele movimento. E a galera foi, eu lembro disso, a gente ali com todo mundo com uma pá na mão, espalhando, o outro batendo, espalhando, e aí fizemos ali, colocamos umas britas, colocamos ali, montamos ali, aí construímos um escritório pequenininho, colocamos esses carros nas britas. Esses carros eram o quê? Com quantos carros você começou? Esses carros eram assim, era no meu carro. O seu carro tava lá. O meu carro tava lá, e a gente tinha capital para comprar ali mais 6 carros, então a gente tinha 7 carros. O seu e mais 6. O meu e mais 6. Isso era o que Na verdade, era o meu, do meu pai e mais 5. Entendi. Ainda tinha o do pai no meio. Entendi. Então ainda tinha o seu e mais 5. Era o que dava pra fazer, pra começar. Dava. E vocês começaram assim? Começamos assim, numa brita, colocamos aquele sombrite, né? Sim. Aquela tela que tem. E compramos uma tela bem vagabunda, inclusive, que era mais barata, que podia pagar. Era o que precisava pro primeiro momento. Cara, e fomos assim, numa certeza que ia dar certo. Se eu olhar hoje, com a razão que eu tenho, eu acho que eu não faria isso de novo. Eu fui muito louco, mas ao mesmo tempo, cabeça, né? Que bom que eu fiz, né? Você deve pensar também sobre isso. Mas eu creio assim, de verdade, eu tinha uma convicção dentro de mim, e isso pode parecer loucura, assim, o que eu vou falar, mas uma convicção que vem de Deus, sabe? Dentro de mim, eu tinha uma palavra de Deus, que eu ia conseguir fazer aquilo. Sensacional. E quando eu olho para trás mesmo, eu vejo que foi muita loucura, mas assim, foi um desafio muito legal. A gente
A gente tinha ali 5 carros. O primeiro carro que eu vendi, eu lembro que foi um carro do meu pai. E um Renault, porque eu estava acostumado com Renault. Você vê. Então eu era o vendedor nato de Renault. Sim, de Renault. Então você que tá me escutando aí, se tiver um Renault encalhado, Renault, pode levar lá. Entendi. Renault é igual a mulher fez. O encalhado leva lá que a gente dá um jeito lá de mandar esse trem embora. Cara, e alguns veículos têm essa fama de casamento, fama, né? Cara, tem fama. Então, cara, que legal. E você ainda vendeu um Renault, então. Vendi um Renault, gente, é isso. Olha pra você ver, tá falando que ele tinha uma voz de Deus dentro dele pra fazer uma coisa. Então, pra vocês que não sabem, gente, tô conversando aqui agora com o Noé das multimarcas, que fez a arca mesmo sem ninguém acreditar e tava lá construindo com as mãos lá, ajudando lá. É por aí, cara. E aí você startou isso. Mas antes, eu tô entendendo que tudo foi através de uma mistura de fé, foco e a perseverança e as pessoas que Deus foram colocando na sua vida também para contribuir. E falando em pessoas, eu fiquei sabendo que esse espaço que você começou a sua loja foi super tranquilo, porque você deu muitas garantias, foi um contrato super seguro e tal. Teve isso também, não teve? Como é que foi essa história? Isso era igual aquele filme, né, mexicano, La Garantia Soy Yo, né? Exatamente. Foi desse jeito. Porque como é que você entra para um espaço? De quem que era esse lote? Essa história também vale, né? Foi legal tocar nesse assunto, né? Sodaut, né? Que Deus o tenha, faleceu recentemente agora, mas eu sempre trago ele no coração, Sim. Dona Selma, a Dona Maria, esposa do Sodaut, que eu lembro que nós fomos... Tava lá, aluga-se esse lote vaga, né? Ali na Avenida Portugal. E aí eu fui, liguei... E ele me atendeu e falou, vem aqui no meu escritório. Eu nunca tinha ido no escritório de ninguém, eu tava ali, né, pra conversar assunto sério, assim, só mal pra pedir Roberto em casamento, né? Mesmo assim, com medo. E ele me falou assim, olha, a gente aluga por tanto e vou precisar ali de avalistas eu vou passar, no final ainda falou assim, eu vou passar pra minha advogada, ela vai conversar. Falei, Sodaut, olha, o senhor me perdoa. O que eu tenho aqui é um sonho, é uma vontade, e eu posso prometer pro senhor que eu não vou deixar de te pagar dia nenhum. O dia que o senhor combinar comigo vai ser o dia certo. Eu preciso ali, lembro que eu pedi pra ele ali uns 60 dias pra uma carência, sim, pra vocês porque, conseguirem, como te falei, era um lote vago, botar pra funcionar, né? E esse homem, cara, foi assim, um senhor ali, eu lembro que no escritório dele, com a voz mansa, ele olhou pra mim e falou assim, não, eu acredito em você. Eu acredito nisso que você tá falando. Eu vejo em você que você tem vontade mesmo. Então não sei se foi pelo jeito de falar, a gente agora não lembra, né? Mas eu tava assim tão certo, sabe? Que as coisas iam acontecer, que eu creio que ele viu isso lá em mim. Isso e aí... ficou transparente, já tava contagiando. Cara, exatamente. E aí ele alugou e pediu que eu colocasse assim, uma avalista, mas pediu assim, mais protocolar do que propriamente para segurar. Entendi, ali. Tipo, põe alguém aí que eu preciso. Põe aí só pra gente. Entendo. Vou passar e passou pra doutora Marília cobrar na época e acabou que a turma toda, as coisas aconteceram, graças a Deus. Que bênção. E tamo junto lá, fazer 13 anos, né, agora. E aí mudou um pouquinho, né, porque de 6 carros para 40 numa loja, 20 em outra loja. Eu acho que já tá um pouquinho... Você não tá vendendo mais carro tipo seu, não, né? O seu não tá lá mais, não, né? Não fica... Pelo amor, né? De pai, de irmã, de nada mais, né? Agora já passamos isso. A não ser que seja um negócio, né? Se pedir, que seja bom pro negócio, né? Atenção, amigos, quem quiser fazer negócio já sabe onde que tem que deixar o carro. É isso mesmo. Cara, muito legal essa história, sensacional. E de onde surgiu o nome? Como é que foi isso? O que vocês estavam buscando? Nosso nome no início... Eu acho uma ressalva aqui legal de falar, assim, eu brinco muito com a Roberta e cito muito nomes aqui, citei do Alberto, o pastor Maurílio, o pessoal da igreja, mas essa turma toda me ajudou, mas eu não tô falando isso, né? Eu vou falar isso pra maciar ela lá, pra parar de bater menos em mim, né? Eu super acho que você não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. Mas se não fosse ela, eu tenho certeza que a coisa não andava, né? Porque... todo início de empresa, você quer montar a sua empresa, quem está nos ouvindo aqui vai montar um negócio, é muito difícil. Muito. Exige muito trabalho, exige muita força física, mental, exige tempo. E muitas vezes, mesmo exigindo isso tudo, não tem retorno. Com certeza. Não tem retorno. Então é como uma plantação, e para você plantar, a pessoa que está do seu lado tem que entender que esse é o tempo de plantar.
E a verdade é que Roberta que segurou a nossa casa durante um bom tempo nesse início da empresa, né? Sim. Então, assim, contas que tinham que pagar e ela que segurava. Gestão, dedicação. Com menino pequeno, né? E a gente tinha acabado de ter nosso filho. E vamos deixar bem claro, dela própria, né? Que é uma responsabilidade nossa como maridos, como gestores do lar, inclusive de cuidar, de zelar pela integridade e tal. E ela foi forte até para isso. Foi forte nisso, não deixando desistir, né? Parece que foi tudo acontecendo, não, mas tem muitos dias que são noites, né, cara? Que a gente chega em casa e fala, que vontade de chutar isso tudo pro alto. Então é importante, assim, ter alguém, né, por perto. No caso, foi minha esposa, a Roberta é minha esposa, né? A gente tá falando Roberta, né, pra frisar. Sim. Mas às vezes não é esposa, é um amigo, é um pai, é né, uma mãe, mas que vai te ajudar nesses dias mais sombrios. E assim foi. E estamos aí agora com esses carros aí, um passo de cada vez, né? Parece ali que 40, 60 carros, mas é um pouquinho de cada vez. Né? Com administração, devagar mesmo. Mas eu nem acho que seja devagar. Eu acho que você está num mercado hoje onde você tem já, com as lojas, você tem já estabilidade para poder entender, você tem já know-how para poder indicar, porque o que aconteceu é que com tudo isso que você passou, isso foi te deixando cada vez mais calejado. Verdade. Não só para poder gerir o seu negócio, mas acima de tudo para entender como é que funciona a prática desse negócio em si. Então, essa experiência de vida você não vai encontrar lá na sua formação de faculdade, né, em nenhum dos seus cursos, na pós-graduação, nem nada disso. E a experiência de vida ela é tão incrível que ela não se trata só do segmento. O que você está compartilhando com a gente é que você teve experiência de valores de pessoas. É isso aí, sobre fé, sobre crença, sobre quem apoia, sobre família. Porque quando você falou assim, se não fosse Roberta, eu entendo o seguinte, nós homens, temos o poder, sim, de semear. A gente cria as coisas, mas a gente não germina nada se não for por elas. Quem germina são essas pessoas, essas mulheres, essas bênçãos da nossa vida. Que bom que tinha alguém para germinar na sua casa enquanto você fazia um outro plantio. É isso aí, né? Para poder você hoje não perder nada. Você conseguia cuidar de uma coisa e ter outra. Isso é sensacional, fantástico. E isso reflete também sobre escolhas que você fez na sua vida. Ainda se tratando desse segmento, então tínhamos lá a loja que você falou que inicialmente era outro nome. Pois é, inicialmente era JL Veículos. Ele era um ex-sócio. Sim. E acabou que antes de dar o primeiro ano nós não demos muito certo. Terminamos ali uma sociedade. E aí tá tudo bem, porque negócios são assim. Acontece. Tá bom pra você, não tá, então beleza, então vou ficar. E isso é importante também nesse aspecto, que assim, negócio vai ser... Tem hora que tem que tomar decisões difíceis. E decisões que não agradam todo mundo. Deixa eu ser bem sincero, só tem decisões difíceis e o mais de tudo. Pessoas de verdade, de bem e de valores, não fazem o que querem. Fazem o que é preciso fazer. Boa. Então, tá tudo bem tomar essas decisões. Que bom que você optou por esse lado. É isso aí. Decisões difíceis que afetam também outras pessoas, mas que são importantes, tem que tomar e foram tomadas. E aí fiquei ainda como JL um tempo. E assim, no meu caso, sempre nós temos... Eu creio que tudo vem de Deus. Sempre. É a minha crença. Né? Assim, eu creio que vem de Deus... tem algum propósito para isso, e é para ele que as coisas aconteceram. Então, por que primazia? Porque muitas vezes também tem momentos da vida que a gente começamos ali pequenininho, a gente sempre depende de Deus, não é verdade? A gente tá sempre ali focado e pedindo Deus ali força, e de repente tem hora que o negócio toma uma proporção que parece que a gente esquece de Deus. Isso é verdade. Porque o negócio começa a andar sozinho por si só. E aquele mesmo Deus que ajudou, talvez agora, Deus pode deixar que agora eu tô dando conta aqui sozinho. E aí veio algo no meu coração desse nome de primazia, porque
para mim e para minha casa, o Senhor, ele tem que ter primazia, ele tem que vir primeiro. Sem dúvida. Então, toda vez que eu entro na empresa e eu vejo primazia, eu vai me trazer na memória o seguinte: olha, o Senhor, ele vem primeiro. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, por isso, a razão do nome foi só essa, Primazia Veículos. Só não, foi toda essa, né? Né? Porque tem a ver com valores, com filosofia, com tudo. E isso é legal. Eu tô tentando me lembrar qual que é o nome da empresa. Na década de 80, tinha uma empresa que era vendedora do nível farmacêutico, de um dos produtos, tipo, eu vou chutar, tá? Tipo, fabricava Novalgina. Certo. Né? Aí teve uma época que um lote lá, 86, sei lá o quê, saiu com um monte de problema, tá? Chegou a muitas pessoas passarem mal e tal. E aí eles precisavam recolher todos esses produtos, que era o produto mais vendido no Brasil até então para pequenas dores, e aí isso ia trazer um prejuízo, se eu não me engano, de 14 bilhões para essa empresa e tal. E aí ele tinha a opção seguinte: ou ele tirava tudo do mercado e bancava os 14 milhões, ou ele permanecia e custeava a consequência dessa situação. E aí esse cara, que era esse empresário, ele foi lá no pátio lá dessa empresa, especificamente norte-americana, tinha uma fonte que estava escrito lá: o meu cliente vem em primeiro lugar. E a hora que ele olhou isso, na verdade, ele falou: cara, eu vou pagar o preço que for necessário, mas tudo que eu vim foi fazendo as coisas certas. Então eu preciso continuar fazendo as coisas certas, ou então não vou receber a bênção de Deus. E é literalmente isso. Eu vejo hoje uma sociedade extremamente perdida de valores, deturpada em algumas situações, e eu volto a dizer, é só o meu ver. Quem sou eu para poder julgar ou fazer qualquer tipo de parâmetro? Mas eu ainda sou o tipo de pessoa que acredita o seguinte: olha, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Certo, né? Ainda tem mesmo que ninguém esteja fazendo. Verdade. E o errado, para mim, vai continuar errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Legal. Sabe? É igual o 2 mais 2, ele é 4? Ele é 4. Mas se todo mundo quiser que sejam 5, vai virar 5? Não. Se você estiver feliz, se a sociedade estiver feliz, e se a gente juntar e falar, a partir de agora 2 mais 2 vai ser 5. Não. Então, existem algumas verdades que são absolutas. É verdade. E aí, quando você se apegou num nome para entender qual era a verdade que te guiava a tudo, o que vinha no seu valor e o que você buscava em primeiro lugar, você nunca vai se perder. É isso aí. Pode vir qualquer coisa, você nunca vai se perder. Porque você sabe qual é a sua prioridade. Onde estão os seus valores, onde está o seu conforto, onde está a buscar no difícil, onde está agradecendo na bonança. É verdade. Então tá tudo... Quem sou eu pra falar, né? Eu sou um cara que canta uma banda que chama Primor. Olha pra você ver, tá vendo, Roberto? Tá vendo? Olha pra você ver. Olha eu copiando aí as ideias, tá vendo? Você não patenteou, agora que posso fazer. Vou pegar isso aqui. Muito, muito, muito legal. Então você vem de lá com o Primazia, né? A Primazia. E essa loja, hoje, você abriu... Tem quanto tempo essa segunda unidade? Como é que funcionou isso? Então, nós abrimos a Primazia, vamos dizer, a matriz ali em 2011. E agora, ano passado, nós abrimos a segunda unidade ali no bairro Planalto. Então, é a Primazia Planalto. Sim. Tá ali na Cristiano Guimarães, 210. Quem estiver nos ouvindo lá, vai lá tomar um café, fazer uma visita. Temos lá hoje em torno de 20, 25 carros ali ao nosso estoque. Na primeira aqui temos em torno ali de 35 a 40 carros. E estamos aí desafiados, né, a continuar nesse mercado que não tá fácil, mas estamos desafiados. Eu tenho uma curiosidade. Você está falando comigo do seu estoque hoje para poder ofertar aos clientes que chegar de momento lá na loja. Claro que eu imagino que vocês devam prestar um serviço de consultoria. Às vezes o cliente está procurando um veículo específico. Sim. E você tem aí conhecimento, parceiros, como tentar buscar, né, atender esse cliente. Mas qual que é o critério para eu poder entender hoje para que aquele veículo faça parte do seu estoque? Como que você seguia por isso, por favor? Então, o critério nosso primeiro é o seguinte, todos os nossos carros, a gente faz o que a gente chama ali de um cheque tudo. Esse cheque tudo, ele inclusive, são empresas parceiras que a gente tem também, que vai me mostrar informações que eu não consigo ver ali de imediato. Então, por exemplo, se o carro foi de leilão, sim, ou não foi, se esse carro já teve algum histórico de furto e roubo sobre ele,
se o motor que foi cadastrado quando ele saiu da fábrica é o mesmo motor aqui ainda hoje. E expandindo, tem outras consultas também que vão ver se o carro foi repintado ou não. Mas, pelo menos, assim, garantir a qualidade do carro, essa primeira qualidade ali de leilão, se o motor é original ou não, se esse carro foi produto de furto ou de roubo. Então, todos os nossos carros a gente faz isso. Particularmente, tem pessoas que trabalham com esse tipo de carro. Isso eu tenho comigo o seguinte: se vender avisando, não é verdade? Uma pessoa que comprar pode fazer escolha sim ou não. O que não pode é vender fingindo que não tem. Então, particularmente, a gente trabalha com carros assim, que não foram de leilão, que não tem esse histórico, essa coisa toda. Então, acaba que a gente, nesses 13 anos, somado com de carro zero, nesses quase 18 anos, então a gente também vai adquirindo experiência, vai vendo ali, né, sobre a respeito da pintura. Num bate-papo a gente vê o histórico do dono, histórico de manutenção, o que tem feito no carro. A gente também prioriza carro, obviamente, com quilometragem menor. Hoje até é um absurdo falar isso, né? Que isso é crime. Sim. Mas tem várias pessoas, inclusive pessoas jurídicas que voltam quilometragem. Algumas práticas. Então todos os nossos carros, quando a gente compra, tem um contrato, a pessoa declara ali a quilometragem. Obviamente a gente, pela experiência, né, não vou saber exato, mas dá para ver pelo produto. Se não está dentro do que a gente entende, a gente, olha, infelizmente não é o nosso perfil, vem de outro lugar. Então a gente faz essa, vamos dizer assim, é um levantamento. Um levantamento qualitativo ali, né? De cada veículo. Sim. O mais legal de tudo é o seguinte, eu vejo, às vezes, algumas pessoas que não entendem, como eu também não sou um grande entendedor, né, de veículos multimarcas seminovos. E aí eu vejo algumas pessoas falando, cara, o que é melhor eu comprar? Esse modelo aqui 2015 ou esse aqui 2013? E aí, pelo jeito que você está me falando aí sobre o perfil que entra na sua loja, acho que a pergunta que você faria, qual a procedência desses dois carros? Porque, de certa forma, é isso que você considera antes de analisar qualquer situação mecânica, elétrica e tal. E faz todo sentido, né? Você não sabe se a pessoa... Eu não sei se você... Nós temos aqui, né, um jornalista muito conhecido nesse segmento, que é Boris Feldman, mineiro, Belo Horizontino aqui, que é um cara que faz muitos programas, que está dentro do mercado há tanto tempo e sofreu uma enganação. Ele viu, na época, um Passat desse novo alemão, que ele tentou comprar lá em Goiás, se eu não me engano, 8.000 quilômetros. E aí ele falou, cara, mas 8.000 quilômetros, o que aconteceu esse carro? Tá praticamente preço de tabela. Acho que era tipo 90 mil a FIP e ele pagou 85. Mas uma quilometragem baixíssima. Ele falou, cara, eu quero esse carro. E tal, tá tudo bem. Tem passagem? Não tem passagem. Olhou furo, não tem furo, tal. Realmente não tinha nada disso. Comprou o carro. E aí quando o carro chegou, que o carro deu um PT gigantesco em dias, e aí ele trocou bloco, trocou central, trocou tudo, e aí ele foi entender que o carro foi vítima de uma enchente, que ele tinha passado por esse histórico, que o carro, na verdade, porque as pessoas que venderam falaram, não, tá na seguradora, porque se envolveu, ficou muito tempo parado para resolver lá, por isso que ele não rodou. E na verdade o carro passou por uma enchente, ele perdeu, o carro não tá valendo nada. E hoje o Boris, que já é um senhor, sai de Belo Horizonte, vai lá para Goiás para poder fazer a parte de jurisprudência que ainda está correndo por conta de uma ação. Ou seja, mesmo você sendo um especialista, sabendo de tudo e buscando algumas fontes, o outro lado, o outro caráter, a outra parte envolvida, não tem como garantir. Então, o que você faz? Você minimiza a chance. Boa, você usa palavras-chave aí. É o que você pode fazer. Você vai falar, olha, eu vou tentar cercar, eu vou podar as arestinhas para poder minimizar a chance de acontecer, de oferecer ao meu cliente qualquer... Lembrando bem claro, você está comprando para oferecer ao seu cliente, não é para você andar. É verdade. Né? Então, é muito legal saber esse tipo de critério que você passa aí pelo seu pátio para saber o tipo de veículo que está lá. Não interessa. Hoje eu sei que se eu chegar na sua loja, se eu tiver lá um Uno 2005, ou se eu tiver lá
uma Sportage 2023, eu sei que ambos passaram pelo mesmo critério de avaliação. Exatamente. Claro que guardadas as devidas proporções de veículos e ano, mas eu sei que todos eles passaram. Ou seja, qualquer um que for o meu perfil de cliente, ele vai estar apto a atender. É isso e mesmo. Isso é muito legal. Agora, eu estava percebendo, João, você me falou das suas 2 lojas. Sim. E me falou também sobre a loja que você trabalhou na Renault. E todas elas em grandes avenidas aqui em Belo Horizonte. E eu estava percebendo o seguinte, eu queria entender, queria que você me ensinasse, me explicasse um pouquinho, como que é entrar num mercado onde você, teoricamente, concorre com monstras concessionárias, eu não sei o nome de todas, tá? Sei lá, Tecar, sei lá como é que chamam essas concessionárias gigantescas, que vão ter lá 120, 150 carros no pátio e tal. Como que é entrar, sabendo que, se você for parar para poder olhar, você vai olhar, não, cara, aquele cara lá da loja, para ele ter tantos funcionários e ter o aluguel dessa loja, ele tem que vender tanto por isso. Aí ele pega o mesmo carro que você pega lá por 80, você vai vender por 95, ele tem que vender por 120. Senão ele não se mantém. Verdade. Então, são escolhas que você tem que fazer para se posicionar no mercado, mas o cliente também tem que fazer. Ele tem que escolher, cara, eu vou naquela concessionária lá que na minha cabeça maior pode ser que não dê problema, ou eu vou pagar um preço mais justo em alguém que tem um critério de carro. Como que a gente guia esse equilíbrio? Tanto do cliente quanto dos seus custos. Porque como que é que você faz para poder ter lucro? Você ganha no varejo e perde no atacado? Você ganha no atacado e perde no varejo? Que loucura que é essa desse mercado seu? Esse é um desafio e um dos players, vamos dizer assim, também fortíssimos são as locadoras hoje. Né? Ah, isso é verdade. As locadoras também são de certa maneira, em algum momento, fornece veículos até pra gente, né? Que nós que somos lojistas, mas também competem e impede desigualdade. Então já fica também aí uma reclamação, né? O governo, por exemplo, nosso, ele cobra aí 1% de uma locadora para pagar o IPVA e a gente chega janeiro, fevereiro e março, nós temos que pagar o IPVA total dos carros. E aí olha pra você ver que legal, você tá compartilhando um conhecimento que eu, como leigo, como cliente final, também não tinha esse Exatamente. Então, assim, a gente já começa competindo, impede desigualdade não só pelo tamanho, e acaba que o negócio fim das locadoras, hoje isso não vem ao caso, mas virou mais comércio de carro do que propriamente locação. Compreendi. Né? Pela quantidade de carros que eles compram, zero, consegue um preço legal, usa isso durante 1 ano, 2 anos, ainda revende tendo lucro e virou um player muito forte aí pra gente. Mas enfim, eu creio que o que nos diferencia de verdade é o atendimento, a honestidade, o olhar no olho, né, vamos brincar aqui não posso brincar com o Ricardo Eletro porque ele quebrou e fez muita treta, mas o falar direto com o dono. Mas assim, não podemos brincar com a Ricardo empresa, CNPJ, né, porque nós estamos falando do outro cara que abriu hoje uma construtora e que tá aí arrebentando de vender apartamento e às vezes a pessoa nem sabe e tá lá morando feliz. É isso aí. Né? Mas, então esse contato direto com o dono é interessante, isso que você falou foi muito legal porque a gente minimiza algumas coisas, né? Mas não quer dizer que não vão ter problema. Isso. Né? Agora, uma coisa que nessa experiência lá na Valência, eu tinha um gerente que ele falava o seguinte, problema sempre vai ter, mas a forma que você aborda o problema é que vai mostrar quem que você é, se você realmente está interessado em resolver ou não. Então, eu acho que na nossa empresa, que já cresceu, mas perto desses grandes concorrentes ainda é pequena, é o olhar no olho, é o atendimento diferenciado, é realmente um carinho que a gente tem. Então muitos clientes hoje viraram amigos, eu tenho cliente que já comprou conosco mais de 40 carros, 40 carros, e tem outros que compraram 10, 15, assim... Você já tá atendendo gerações distintas na mesma família, é isso? Comprou o pai, não, meu filho fez 18 anos, eu trouxe aqui para comprar. Exatamente, mas é por aí, e aí o filho indica o amigo. E aí o amigo indica, e aí vai, e é uma coisa assim, é muito gratificante, né? Porque a gente vê que sabe da honestidade. Então, isso é muito legal. E nesse meio também, que é muito virtual, né? Hoje a gente praticamente a venda, tem muito dela, é online.
Agora, Belo Horizonte tem uma característica, né, que Belo Horizonte que é uma roça grande. Roça grande. Eu acho que em Belo Horizonte, principalmente o atendimento, o carinho, a atenção que você dá, ela volta, tem um valor maior, né? E quando você faz isso de maneira natural, porque está na sua essência, você não faz isso forçado, você não faz porque a lei te obriga. E é interessante que alguns clientes ali, quando tem um problema, e às vezes naquele afã de querer resolver, até fala assim, olha, eu já consultei um advogado. Parar na legislação. Eu acho isso ótimo, eu falo assim, olha, nós temos 2 jeitos de resolver. O senhor já consultou advogado? Então, assim, o senhor acha que é melhor resolver com advogado, ou se eu sentar aqui na frente, do mesmo jeito que o senhor veio para comprar, vai tomar um tempinho do senhor, vai gastar às vezes da senhora 15, 20 minutos, mas eu tenho certeza, ainda eu falo assim, eu tenho certeza que quando a gente sentar aqui, nós vamos resolver. Não perde, tem cliente que fala assim, eu não tô nem dormindo, aí eu brinco, você fala, não perde sono com o carro que você comprou, não perde, porque realmente problema tem, claro, né? Mas nós vamos resolver. Então, o que nos mantém vivos, assim, no mercado, eu creio que é isso. É o atendimento, ainda é o carinho, é o olhar no olho. Sim, sem dúvida. É a amizade. Quase na época a gente falava que era do fio do bigode, né? A gente boa, é dessa época. É isso aí, né? De fazer negócio no fio do bigode. É isso aí. Então, hoje, infelizmente, eu até entendo alguns clientes, porque o mercado ele é dominado por algumas pessoas que não têm os mesmos valores que a gente, ou que têm condutas e filosofias diferentes. Como você mesmo disse, tem pessoas que optam por trabalhar por veículos que já tiveram sinistro, outras que não optam. Justo. E assim, desde que de forma clara ao cliente, ao consumidor final, cada um na sua para poder fazer o trabalho. Né? Tem como todo mundo atender. Mas eu acho que essa resolutiva é uma coisa que deixa muito a desejar no seu mercado do pós. Sabe, o consumidor, principalmente, você falou de Belo Horizonte, é verdade. Nós somos um povo muito receptivo e em contrapartida a gente espera isso das pessoas, né? Então, eu vejo hoje as pessoas que entram, mas eu entrei na loja, velho, o cara não me abordou, ele nem me falou, será que eu tô de chinelo? Ele tá achando que eu não tenho dinheiro pra comprar. Tem umas coisas assim muito malucas, verdade, né? No segmento de vendas. E aí, a minha dúvida é, acontece do cara chegar lá completamente sem noção de nada, de carro, de venda, de nada, ele fala, não, porque eu quero comprar o meu primeiro carro e eu quero ir, olha eu falando uma bobagem aqui, mas não entendo não, tá? Eu quero ir naquele C4 Palas, eu quero ir naquele lá, e tal, não sei o quê. E aí, à medida que vocês vão evoluindo, você vira um consultor desse cara e fala, olha, velho, eu tenho um carro para te prestar disso, você tá ciente que esse carro tem essa característica? Ou não? Ou você vende, você quer, toma aqui. Como é que funciona isso? Então, isso aí é legal, né? Olha que bem tempo complicado. Eu brinco o seguinte, você citou algo interessante, e é verdade, o carro, pro brasileiro, ele é praticamente um item, uma pessoa. Ele é da família. Ele é quase um filho. Ele faz parte da família. Então é interessante, porque às vezes tem assim, o poder de compra tá com o pai, mas é a mãe que decide. Né? Então, dependendo da conversa, e eu já vi casos assim, que tem o pai, tem a mãe e a filha de 6 anos que é quem decide a compra. Olha pra você ver. Gente então, do céu. Acontece. Então, a gente, ali na hora do atendimento, tem que detectar isso também. E tem clientes que né, quem trabalha com carro sabe disso, que estão meio emocionados. Ele tem um perfil para comprar ali, não é demérito, mas é o momento dele atual. Ele tem que comprar um carro ali, sei lá, vamos botar assim, um carro 1.0 até 20 mil reais, mas ele quer um carro 2.0 automático de 70 mil. Sim, o que ele consegue dar, porque a pessoa às vezes só pensa naquele valor, e ele não pensa na manutenção, ele não pensa no imposto, ele não pensa em nada no seguro, disso. Né? No seguro, é verdade. Então, assim, acontece sim, já teve caso do cliente foi para comprar um carro, e no bate-papo a gente vai entendendo a necessidade. Muita gente fala assim, eu quero um carro para viajar. Muitas vezes acontece isso. Eu falo assim, que legal, vamos olhar um carro. Então, quando pensa em viajar, pensa em potência, pensa em um carro maior. Sim. E eu pergunto assim, conforto. Conforto. Falei, qual foi a última vez que o senhor né, depois de um bate-papo, e qual a última vez que o senhor viajou? Eu falei, não, já tem uns 5 anos que eu não viajo. Então, assim, ele não quer um carro para viajar, porque ele não viaja. Ele viaja, às vezes é para um sítio, para uma casa de um parente.
E aí, é isso aí. O pessoal de Caeté é meio atrevido. Pois é. A Roberta é de lá, né? Então, e no final das contas, tá assim... Tá explicado a braveza. Assim, pegou aí agora, né? Agora eu peguei. Agora que você entendeu a origem. Meu Deus, você teve coragem de pedir em casamento? Tá vendo? Família de capataz, com um monte de facão na cintura. Hein, depois quase que foi ela que me pediu, então... Na verdade, nem foi um pedido, né? Foi uma intimação. Você falou assim, você vai lá fazer o seu papel ou eu vou ter que resolver desse jeito? Aí, boa. Mas aí o cliente quer um carro pra viajar. Não viaja com carro. O cliente quer botar um carro para fazer 200 por hora. Não se faz 200 por hora. A gente sabe disso que não tem rua, não tem estrada, não tem nada. Aqui, não tem, né? Quando tem radar. Não aqui. Então, no final das contas, ele fala assim, não, eu tenho R$1.000 para dar de entrada. Eu falo, amigo, vem cá, vamos ter um carro aqui pro seu perfil. A gente já bateu um papo, já entendeu como que é a vida dele. Ele vai pagar muitas vezes o carro sozinho, vai comprometer a renda dele. Então, aqui, ó, seu perfil não é um Honda, é aqui um Celta de R$19.000, 2007, que vai atender o seu bem, você vai ficar super satisfeito, mas econômico, vai ter as mesmas coisas flex, completo, vai ter o ar que o outro tem, não vai ter automático, mas assim, nem automático é bobagem, isso é coisa de velho. Então tem uns que falam assim, né? Mentira, hoje o carro automático mais vende do que o mecânico. Então tem esses casos. Agora tem os casos também, o que a pessoa cismou com aquilo e quer aquilo. E assim, a gente falar a verdade com você, a gente vende. Porque eu também não vou falar, não vem comprar, não. Não, até mesmo porque a sua função, como conhecedor do mercado, é apenas instruir. Justo. Muito pelo contrário, não cabe a você derrubar sonho de ninguém. A gente às vezes não sabe quais são os valores, inclusive emocionais, sociais envolvidos naquela parada. Conheço um monte de gente que fala, cara, eu detesto esse carro, mas para eu trabalhar com o que eu trabalho, para eu gerar o que eu preciso gerar, eu preciso ter desse perfil. Então, como a gente não sabe, eu super entendo que você não tá ali para poder ser um empecilho. Você na maioria das vezes, pelo aquele bate-papo, análise do perfil e compra, assim, é questão de tempo, principalmente quando tem um financiamento, esses carros, financiamentos, taxa de juros alta. É questão de tempo da pessoa voltar e falar assim, eu não tô conseguindo pagar esse carro, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Pois é. Quase dá vontade de falar, eu falei. Dá vontade de falar. A gente segura ali, mas falar isso, igual com a esposa, a gente nunca usa essa frase. Com o cliente, eu acho que também não dá, mas que vem aqui. Você tá falando de taxa de juros, não? O nosso mercado é um mercado que oscila muito, né? Essas situações. 2022, por exemplo, parece que teve um período que tava o carro seminovo tava uma delícia para poder comprar. E tal. Mas como é que uma pessoa como você, que é um empresário de tantos carros, como que a gente administra um mercado desse, sendo que a política influencia, o parâmetro influencia, a sociedade influencia, o momento influencia, aí você tá aqui de boa, do nada estoura um papel da Bolsa de Valores na montadora da Alemanha, e aí no dia seguinte o carro que você tá, ele tá 20 mil mais caro. Que loucura é essa? Como que a gente vive Como que você trabalha o empresário nesse país com essas oscilações? Tem variáveis, né, que a gente tenta prever e minimizar. Agora, tem variáveis que vão explodir e não tem solução. Então, por exemplo, pandemia foi uma dessas variáveis. Sim. E para minha surpresa, porque eu acreditava que o preço de carro ia até cair, porque não tinha ninguém saindo de casa, as portas fechadas. E o preço de carro aumentou 40%. Decolou. Então, nesse aspecto, pode parecer ali pra gente, foi benéfico, né? Porque a gente tinha um carro, comprei por 30 para vender por 35, agora ele valeu 55. Mas em compensação a gente vendia 20, passamos a vender 5, ou nem vender, porque ficamos 6, 7, 8 meses, né? Claro, respeitando o momento. Mas, do mesmo jeito que subiu, já teve época que o preço de carro caiu, e nós passamos uma fase dessa. Uma fase próxima à Copa do Mundo aqui em 2014, se não me engano, um ano antes, 2013, ali, Copa das Confederações, eu lembro que a gente tinha um estoque, então, vamos dizer assim, um estoque que valia, só para ilustrar, valia 1 milhão, esse estoque, naquele momento ali, passou a valer 800 mil, perder 20% do preço do carro. Então, é interessante que você compra um carro de 40 para vender por 45 e de repente esse carro que você comprou por 40, você tem que vender ele rápido por 35. E detalhe,
sem você encostar no seu estoque. É isso aí. Porque você não depreciou em nada, você não consumiu, você não gastou, você não fez nada. Nada. Simplesmente o valor de mercado alterou e você tem que... O empresário ele tem simplesmente que absorver isso e pronto. E é isso aí. Muitos quebram, igual na pandemia que quebrou, e eu não tô julgando ninguém, é melhor do que ninguém. Mas assim, realmente tem variáveis assim que vem testar para ver se o coração tá forte. E hoje em dia, 2024, comprar o carro seminovo, vantajoso? Olha, eu penso assim, não é porque eu tô no ramo de seminovo. Sim. Mas o carro seminovo, ele tem algumas vantagens. Então, por exemplo, você compra um carro hoje, vamos pegar um exemplo assim bem rápido ali, comprou um carro de 100 mil, para fazer uma conta fácil. Então, no primeiro ano, esse carro, assim, por baixo, ele vai desvalorizar em torno de 20%. Entendi. Então, você comprou um carro de 100, que um ano de uso ele vai valer ali 80, talvez a tabela FIP em 82, 83, mas você pagou 100, você pagou ali um IPVA sobre 100, você pagou um seguro sobre 100, Sim. E às vezes a pessoa ali, ela roda 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros ali num ano, que é a média hoje, 15 mil quilômetros. E agora pensa quem tá aqui do lado de cá vai comprar esse seminovo. Aí a pessoa, em vez de gastar 100, já tá gastando 80 para um carro que tem 15 mil quilômetros. Um carro com 15 mil quilômetros é um carro que tá zero. Ele tá zero. É um carro que tá zero, é um carro que não tem rompeu nada das garantias então, dele assim, de fabricação. Costuma hoje, com 3 anos de garantia, tá na garantia de fábrica. Então, se fez as revisões na concessionária, o carro tem garantia de fábrica, que você ganhou, vamos dizer, ou pelo menos economizou 18 mil, vamos botar aquele 82, você já economizou 18 mil. E vamos dizer assim que depois desse primeiro ano, essa perda diminui. Então você perdeu ali talvez 15 a 20% no primeiro ano, mas depois no segundo para o terceiro você só perde 8, 7,5%. Então o carro seminovo, ele tem uma desvalorização muito menor. Menor. Então, aí a gente está falando como um investimento, mas eu compreendi. Exato. Agora, tem o risco, porque o zero, a gente brinca o seguinte, não quer ter problema nenhum, compra zero. Mentira, tem problema também. Mas assim, se você minimizar esses riscos da qualidade do carro, do dono, de uma empresa séria, tô comprando na Primazia porque eu sei que é uma empresa séria, eu tô comprando no lugar tal porque eu sei que é uma empresa séria. E é o que aconteceu. Hoje você é a referência do histórico do carro, não é mais do carro. Exatamente. Então você minimiza, faz um negócio melhor, porque você não vai perder aquela desvalorização tão grande e vai ficar com um carro bom num preço legal. E imagino que tenha uma maior flexibilidade, facilitações para lidar com tabelas e preços. Claro. Né? Diferente do carro novo. Exatamente. Então isso é uma outra situação que o cliente pode sim levar em consideração nesse aspecto também. Sem falar o seguinte, eu acho que alguns seminovos, para manutenção, tem uma variedade mais baixa para a pessoa poder escolher dentro daquele perfil que ela está disposta a investir, né? Então, desde que tenha o conceito, como a gente falou, do histórico do veículo, justo, tem várias coisas. Ou seja, resumindo, ainda é um bom investimento. É um bom investimento. Eu não vou chamar de investimento, mas é um bom negócio. Sim, é um bom negócio. Eu prefiro, honestamente, a pessoa comprar um seminovo ali de qualidade é melhor do que comprar um zero. Vai perder menos. Sim, eu entendi perfeitamente. Agora, a gente está falando entre zero, entre o qualidade, entre o conservado. Você falou do Celta e falou do outro carro já automático. A gente vê que hoje, muito rapidamente, existem evoluções mecânicas, elétricas, e você precisa acompanhar isso de qualquer forma. E aí, principalmente, o Brasil está crescendo, mas a gente vê que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, já é uma liderança já concretizada a situação, por exemplo, dos carros elétricos. Sim. Como que hoje a Primazia se posiciona, entende, lidar com essa situação de carros elétricos e toda a parte de veículos e mecânica que vem se atualizando? Esse é um bate-papo interessante, porque como o mercado, aquilo que eu te falei, né, nesses 18 anos vem evoluindo e vem transformando. Então, por exemplo, carro hoje, com chegada principalmente dos aplicativos, tem carro que é empresa. Então a empresa é um carro. Então, já não dá para ter uma compra emocional quando você está abrindo uma empresa. Isso é verdade. E agora com essa chegada dos elétricos, é uma nova tendência.
o mercado mineiro, particularmente, o mineiro é desconfiado, né? O mineiro fica sempre ali olhando, mas ele vem duplicando o número de vendas seguidas, vem batendo recorde de vendas. Então, vendeu 1.000, no outro mês já está vendendo 2.000, já está vendendo 4, 8. Então, o mercado elétrico, ele veio para ficar. É claro, como todo início, como é difícil para a empresa a gente abrir pensando unicamente também estruturar, ter toda essa estrutura. Muita gente fala, por exemplo, dos carros elétricos a respeito da bateria, de quanto tempo essa bateria usa, o valor da bateria. Então, são tecnologias como um celular, né? A gente começou com aquele telefone, era um orelhão, hoje é um aparelho que nós temos tudo na palma da mão. E o carro elétrico é essa tendência, não adianta fingir que isso não vai acontecer, já é uma agenda global, né, a respeito aí da poluição e de outros assuntos também, e veio para ficar. Várias coisas acontecendo, e se você for parar para poder pensar, até então, atualmente, ao meu ver, de quem não conhece nada, acho que é o único combustível que não dá para adulterar, né? Ainda tem isso. Pra gente ainda é mais seguro, né? É isso que eu tô dizendo. Então, assim, pensando assim, claro que eu tô pensando em todos os níveis, não tô tratando só da coisa de negócio. Mas legal, sim, é o que você disse, é uma tendência que já é fato, é uma realidade, as pessoas precisam entender. E é claro, sim, tudo vai evoluir. Quando veio você passou por exemplo, quando veio a injeção eletrônica, né, que nem era na verdade injeção e tinha uma ignição primeiro para depois virar injeção, né, as elbas, as coisas dessa vida aí, que era o carro era carburado, mas ele tinha uma parte que não uma parte. Todo mundo tinha essa situação. Aí veio o primeiro carro que tem aquele fechamento do motor lá, e o mecânico falava, cara, não, mas eu sabia lidar com aquele que eu sabia onde que era para jogar a gasolina para ligar. Agora eu já não sei que eu tenho que desmontar. Não é para desmontar o motor, é só... Então, assim, é normal que as tendências precisam de um tempo para evoluir, mas é sem dúvida de que nós, como o país que somos, buscamos referências em quem está mais evoluído. Boa. E nos países evoluídos, né, seja na América, nos Estados Unidos, seja em algumas coisas na Europa, o carro elétrico é um carro já veio para ficar. É um conceito definitivo. É né? isso mesmo. Para uso cotidiano, para profissão. E é claro que a gente entende que vai chegar num ponto que o custo-benefício dele vai se tornar até mais acessível, mais popular, vamos chamar assim. Verdade. Porque aí vão ter que entrar empresas de manutenção, empresas de peça, profissionais capacitados que precisam se capacitar no mercado para fazer isso. Esse tipo de perfil de carro é exatamente isso. Você fez a leitura correta aí. Na verdade, nem é a leitura. Eu tô só pegando o que você tá me falando aqui. Inclusive, eu preciso te pagar pela consultoria. Quanto que a gente a sua empresária? Não. Vou falar com a Roberta Pix, da Roberta, que é ela que cuida disso tudo. Pois é. É muita inovação, muita responsabilidade, é muita coisa para poder lidar com todos os dias de mercado, sem falar nas próprias seguranças / inseguranças, que o cliente entra na sua agência e ele vai fazer um financiamento e aí ele fala, como assim você não consegue aprovar a minha... Querido, não sou eu, a gente tem uma série de bancos, de agentes e pior ainda, como que funciona? Ainda tem muitas empresas, porque o que eu entendi é o seguinte, a Votorantim é uma financeira do banco tal, o PAN é uma financeira do banco tal, e aí de repente do nada começa a surgir 500 novas empresas que nem tem, olha a dificuldade da pessoa retrógrada, que nem tem um endereço físico para você buscar um suporte para poder financiar. Isso não aumenta a insegurança e incerteza do cliente que não tem esclarecimento e aumenta o trabalho que você tem que fazer para poder mostrar ao cliente e instruí-lo antes de fazer a compra? É legal isso você falar, porque, por exemplo, meus pais não tem e-mail, né? Tem aquela dificuldade. O WhatsApp é só para mandar mensagem de bom dia ali, aí ele sabe mexer. E manda a figurinha no grupo. Manda a figurinha no grupo. É isso. Mas se precisar resolver alguma coisa nesse meio eletrônico, já não consegue. Então, eu acho que nós estamos vivendo justamente essa transição, na verdade, desse meio físico para o meio virtual. Sim. Então, por exemplo, bancos, você citou, interessante isso. Os bancos hoje não tem mais papel para assinar. Então o cliente chega lá e quando o cliente é mais velho, você vai explicar isso para ele, fala assim, tem que fazer ali uma biometria facial,
vai assinar, vai chegar o carnê, tem hora que o carnê nem chega virtualmente. Exatamente, aí os entra bancos... a situação de não ter o papel e a natureza e um monte de coisa que agrega nisso tudo. Isso aí. Então, a gente brinca que às vezes você vai vender um carro, você tem que vender ele umas 5 vezes. Você vende a primeira vez, que é a qualidade do carro, você vende a segunda no financiamento, que a taxa de juros... Exatamente. Né, é muito alta, ainda está muito alta. E é uma crítica eterna essa, porque mesmo quando o Banco Central abaixa os juros, o repasse para o consumidor final é muito lento, e o banco, né, eu não sou, tem gente que odeia banco, não, eu acho que a gente depende do banco, mas o banco também devia ter algumas garantias também a mais, que no Brasil não tem, né? Então tem muita inadimplência, que acaba aumentando o spread ali, a taxa de juros, enfim, mas assim, e hoje com a chegada desses bancos digitais, né, ali que não tem nenhuma agência onde reclamar, não tem, a gente acaba fazendo uma ponte entre o cliente e o banco. Então nós que estamos ali somos parceiros dos bancos e também, né, somos dos clientes, então a gente faz essa ponte e tentando achar esse equilíbrio, ajudar. É interessante porque hoje é uma coisa legal no financiamento. Hoje, praticamente, nós temos 99% através de CDC. O leasing... já não é. Já não tem mais pessoa jurídica para ali descontar alguma coisa no imposto. Muito raro. Então, o cliente hoje, se ele paga uma parcela X, se ele tem uma grana ali que ele consegue antecipar a última parcela, ele tem um desconto. Ele amortiza absurdamente os juros. E o que acontece? Eu tive um cliente meu que eu falei isso para ele pegou o carnezinho dele, foi lá na Caixa Econômica pagar a parcela. Chegou lá, a mulher da Caixa, a parcela dele 10 estava paga, era 48, ele tinha que antecipar então a número 48. Sim. A mulher pegou a parcela número 11. Apagou a 11. Cobrou dele normal o valor, não deu nenhum desconto, e tinha o desconto, porque ele estava antecipando 30 dias. E ele veio bravo lá e tal. Eu falei, não, vem cá, quando você quiser isso, vem aqui, vamos baixar um aplicativo aqui. Mas é isso que você falou, nessa transição, né, que nós estamos ali do virtual, Então a gente com um pouquinho de jeito, mas assim, os bancos são parceiros, as informações também claras, porque muitas vezes tem lojista que você está entendendo, que não gosta de deixar as coisas claras. Mas é isso que eu ia falar. Olha a importância que se tornou hoje você ir numa empresa conceituada, você ir numa empresa com boa disposição, ir numa empresa referência, independente do tamanho dela, porque tudo que você está me falando é o seguinte, venda é a última coisa que você faz. Porque pra mim você é consultor, pra mim você é quase um administrador financeiro, você é um agente financeiro. É verdade. Porque eu não converso com ninguém do banco quando eu vou comprar o carro, eu converso com você e cabe a você. Esse banco deu, esse banco não deu, essa taxa tá boa, essa aqui não tá. É isso aí. Então assim, venda é a última coisa que você faz. Você presta uma quantidade de serviço hoje por conta de toda a atualização do mercado, que hoje vocês têm que ser uma capacitação e por isso vocês têm que ter ser tanta referência, tanta autoridade do segmento de vocês. E entender dessas mudanças. Então, assim, essa mudança do banco, aí tem a mudança hoje do Detran, que não tem mais aquele recibo antigo, então você tem que entender, as vistorias mudaram, e o mercado está sempre mudando. E como você me falou sobre a parte dos carros elétricos, não tem coisas que a evolução, ela é imparável, né? Verdade. E aí, claro que tem coisas que a gente demora para se adaptar e as gerações estão aí para poder provar isso, mas de verdade, até no nosso segmento, quando a gente começou a trabalhar, só tinha aquela empresa X ou aquela coisa Y quem tinha grana pra caramba para fazer o trem. Aí vem a internet e te permite mostrar o seu produto tão igualmente quanto aquela outra empresa que tem a estrutura X e fatura muitos milhões. Então olha a internet trazendo o benefício, igualando a parte de microempreendedorismo com os grandes empreendedores para levar o cliente a oportunidade de consumir produtos distintos. É isso mesmo. Então assim, entendo as dificuldades de evolução, entendo as coisas que precisam melhorar, mas vamos entender que a gente também está crescendo e está melhorando muitas coisas por conta dessa evolução. Com certeza. Né? É uma ordem natural do mundo, tudo que a gente precisa viver. Claro, às vezes o nosso governo podia dar uma ajudazinha e se inspirar em outros países e ajudar bastante, né, João? Mas, verdade. Enfim, como o papo ainda não é de política, porque esse você vai voltar depois pra gente conversar. Pois é, isso. Né? E tal. Agora eu queria entender uma coisa. Eu vi uma frase muito legal em algum lugar da Primazia, que é: o Fuscão foi embora,
que é isso? Tinha um Fusca de estimação que vocês venderam há 12 anos atrás? O que era o negócio? Você tem paixão por Fusca? Não, é engraçado que hoje, lá eu até brinquei, né? Tem uma ala lá que só tem carro antigo. Eu tava lá com 3 Fuscas. Olha pra você ver. E uma Brasília amarela, de um cliente, todos consignados, né? Só pra eu entender, nem existe tabela, né? Não existe. Este tipo de carro é um carro que, pelo estado de conservação, vai pelo amor, pela empatia, exatamente, por tudo. Agora, tem uns carros que assim, sabe, que a gente tem hora que tem que quase que comprar um bolo ali de aniversário, né? Porque não vai por nada. Entendi. Então a gente, meu filho, já mandou até orar no carro ali. A gente tem hora que precisa dessas bênçãos mesmo. Mas brincadeira, tem hora que tem realmente uns carros, e às vezes o carro é até bom, o carro tem uma estrutura boa, motor bom, e por algum motivo aí, tem hora que não vai de jeito nenhum. E isso acontece com a gente também. Ou até tendências de mercado, né? Eu nunca tinha visto tanto carro cor de asfalto como foi no final do ano passado. É verdade. Que aí do nada uma empresa automobilística lança uma nova coloração que antigamente era cor de massa, depois que vinha a televisão apagada, né? Era feio, tinha vergonha de ter isso. Olha o carro de televisão apagada. E aí hoje a gente olha pra rua, um carro de 250 mil nessa cor. E o povo brigando pra ter a cor. Exatamente. Então assim, o mercado muda muito rápido, as tendências vêm ditando regras, e aí às vezes você compra um carro que é branco e que na época, durante muito tempo foi desvalorizado porque era táxi, aí do nada o branco virou elitizado. Né? Então, você tem que lidar com todas essas variáveis dentro desse mercado seu. Então, enfim, é muito legal ver essa atualização, é muito legal ver a capacitação que vocês almejam todos os dias. E assim, o ramo que você escolheu, é muito legal ver que você foi atrás daquilo que você quis e Deus vai sustentando as pessoas que fazem isso. Tudo que aconteceu da história que você está compartilhando pra gente aqui, não só para o cliente final que um dia precisar de comprar o carro, tá, gente? Mas, acima de tudo, para o empreendedor, para as novas gerações entenderem que não, as coisas não são de graça, não é fácil acontecer. E sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Boa, cara. As coisas acontecem. Eu vejo isso nas 10 pessoas que bateram inchada na sua brita lá para montar a sua loja. Eu vejo isso no aluguel do seu espaço. Eu vejo isso em todas as coisas que você relatou aqui para mim. Então, acima de tudo, eu acho que essas pessoas que veem isso podem se inspirar para poder não desistir. Porque empreender, de certa forma, no Brasil, não é fazer o que precisa ser feito, mas fazer da forma com que você consegue fazer ali. Você abriu com 6 carros, na verdade 5 mais 2, né? Passou por experiências que nem eram o seu segmento e hoje se transformou numa pessoa que eu tenho o prazer de falar que é uma autoridade dentro do seu segmento aí de venda de veículos multimarcas. Não sei quanto tempo a gente consegue te prender aqui, porque geralmente essas pessoas ficam muito ricas. E aí ela vai, não, eu vou morar na Europa, não, eu vou pro Canadá, não, eu vou para não sei o que lá. Então, espero que você fique um tempinho aqui, mas já pensou? Tem alguma paixão externa já acontecendo em você? Tipo, não, Gustavo, eu quero investir nisso agora. Não, Gustavo, eu vou abrir uma empresa disso. Já pensou como é que tá isso? Ou por enquanto você tá todo focado pra parte do carro? Pensei. Nós temos pela história, né, esse viés também de consultoria, de ajudar outras pessoas a abrirem negócio. E a gente pensa, assim, em levar a primazia aí em outras fronteiras, em outros países e estudando também o mercado, conhecendo o mercado. E eu creio assim, você falou a respeito das variáveis. Tem algumas variáveis, né, no nosso país, nós não vamos falar aqui de política, que travam muito o empresário. E em alguns outros lugares, essas variáveis, pelo contrário, estimulam o empresário. Isso fantástico. Aqui bota o empresário contra o trabalhador, né? E em alguns outros lugares, coloca os dois juntos, que é o que a gente crê, né, que vai dar certo. Então, temos sim planos, sonhos e a gente coloca, né, sabe que com muito trabalho e primeiro com Deus, as portas abrirem, nós vamos entrar e tenho certeza vamos fazer toda vez que eu falar primazia, eu já sei de quem que a gente tá falando em primeiro lugar. Pois boa. Não tem problema mais isso. Então, que Deus possa então capacitá-los, levá-los aí
a poder ser ferramenta de bênção na vida das pessoas, a alcançar os sonhos de vocês, assim como ele fez a vida inteira, pelo que eu percebi. Verdade, né? verdade. Porque você me contou de uma dificuldade da montando a sua primeira loja com o seu primeiro filho. Já são 2 lojas, já são 3 filhos. Tem 3 filhos, então acho que mais uma ali, né? Não é? Então, assim... e o principal de tudo, né? Nem precisa trabalhar mais. Porque a Roberta trabalha tanto que essa mulher já tem dinheiro para sustentar a sua 4ª geração. Essa aí tá firme no propósito. Pelo amor de Deus, gente. Pensa numa mulher boa de serviço. Boa. Ela teve visão quando te indicou para trabalhar no mercado. Mas a maior visão, pode ter certeza, foi sua. Falou que essa mulher, além de eu amar, eu vou ficar rico com as coisas dela. Vou investir nela que vai dar retorno. Que coisa, gente. Muito bom. A gente falou muito sobre valores, a gente falou muito sobre experiência. O bate-papo acaba sendo pequeno, acho que você tem que vir uma vez por mês. Tá? Por favor, vem cá pra gente poder instruir essa galera que tá buscando e falar sobre tendência, já que é tanta atualização, né? Eu vou falar disso, mas eu percebi que de tudo, seja no lote, nos 6 carros, nos 20, nos 40, aqui, em outras fronteiras... a gente precisa de uma base, foi o que você falou. Ô Pedrinho, tem uma foto aí, não tem, da minha produção? Só pra eu poder ver o negócio aqui, por favor. Olha pra você ver que legal aqui, ó. Olha lá. Rapaz. Quer coisa que vale mais do que isso? Que meninada ali, hein? Gente, pensa num povo bonito, gente. Fala sério, gente. Quem é quem aqui? Me conta aqui. Então, olha, o primeiro filho nosso é o Pedro ali, ó. Tá com 12 anos agora, ali do lado da mãe. Depois veio a Maria Luísa, hoje tá com 9 anos. Esse sorriso banguelo lindo aqui. Esse sorriso banguelo, coisa mais linda, gente. E veio o Thiaguinho ali pra fechar, ó. Esse aí, rapaz, eu tava inspirado, hein? A gente, né, Roberto? Eu vou falar um negócio com vocês de verdade. Vocês são um casal que vocês são tão bom de trabalho, que vocês são tão intensos, que tudo que vocês fazem, vocês fazem bem feito. O outro fica bonito, viu? Pelo amor de Deus, gente, olha a cara do Thiaguinho, gente. Que coisa mais deliciosa. A gente sabe o que vem em primeiro. É verdade. E agora, acho que a gente sabe o que vem em segundo. Porque não tem nada na vida mais importante que Deus nos dá do que a nossa família. Então, que vocês possam ser ungidos pela graça do Senhor. Amém, meu irmão. Que vocês possam ser capacitados todos os dias. Que Deus os livre de todo mal olhado, de toda palavra maldita. E que essa família, que é propósito de Deus para a nossa vida, que é o que a sua mulher trabalha. Ela cumpre propósito de Deus na vida de casais. É verdade. Tá? Que essa família, então, ela possa realmente... ter Deus em primeiro lugar e na primazia da vida de todos os dias de vocês. Tá? Obrigado. Que prazer te receber. Faz um favor só pra mim, que eu não posso deixar de falar. Você que ainda tá procurando um veículo muito legal, que quer ainda buscar o seu carro, seja o primeiro ou o segundo, ou então se vender, pode levar lá pra você avaliar, pra fazer a compra? Pode levar ou então lá, você tá precisando de vender o seu veículo ou refinanciar. Qual que é o Instagram ou o site? Como é que a galera te acha lá? Por favor. Então, primaziaveículos.com.br @primazia veículos é o nosso Instagram. Temos também Primazia Veículos Planalto, também o nosso Instagram de lá. Estamos ali na Pampulha, Avenida Portugal, 345. Pode ir lá tomar um café. Vamos lá tomar um café. Até eu sei que é cruzeirense, eu gosto de cruzeirense lá. Não tem problema, não. Eu não tô com muita moral mais pra falar de time, né? Vamos ser bem sinceros. Depois que eu andei fazendo umas musiquinhas aí, zoando os times aí, que é minha profissão. Então infelizmente, eu não tô por isso que eu tô falando muito de carro ultimamente. Acho que eu gostei desse assunto aqui. É melhor do que falar. Melhor que futebol. Mas então você recebe todo mundo bem lá. Recebemos todo mundo, vai ser uma honra recebê-los lá. Vou pedir a minha produção, por favor, coloca aqui embaixo aqui pra galera poder acessar o Instagram, tá? Primazia Veículos, e para poder acessar o site também para procurar isso. No mais, meu querido, parabéns aí. Obrigado, pelos valores, pela empresa, pela história, por inspirar, e espero que a gente tenha mais momentos como esse pra gente poder compartilhar, foi tá? Muito gostoso, que vai ser honra tá aí um prazer. Deixa um beijo pros seus filhos, um abraço pra aquela mulher brava lá de Caeté lá, que tinha um povo com facão lá, tá? E por favor. E você, meu querido, por favor, que ainda não curtiu, já pode curtir aqui, ó, já ativa o sininho para as notificações. A gente tá aqui, que é o canal do empreendedor, para poder falar sobre os melhores, tá, do nosso segmento, de variados estilos. Então, quem for autoridade vai ser muito bem-vindo aqui. Hoje a gente recebeu aqui o João, meu querido empresário do Primazia Veículos, multimarcas, e aí espero que a gente tenha um bate-papo breve para a gente poder falar mais sobre esse assunto. Ok? Se inscreve no nosso canal, segue lá, @IamSoGoodPodcast no Instagram. E você que é empreendedor, bom, já sabe, aqui é seu lugar.